Salmo 80, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Este salmo é uma oração de Asaf a Deus em favor do reino do norte de Israel, Samaria. Depois que este foi levado cativo pelos assírios em 722 a 721 a.C. Apesar de ser possível que a designação José refira-se à nação como um todo, Salmo 77, 17, Salmo 80, 4, 5. A menção de Efraim, Manassés, filhos de José, e Benjamim, irmão de José, no versículo 2, indica que se trata do reino do norte. Esses são os filhos e netos de Raquel, esposa predileta de Jacó. Samaria, capital do reino do norte, ficava dentro da tribo de Efraim. O templo ainda estava em pé em Jerusalém, versículo 1, e a queda de Samaria deveria ter servido de aviso para que Judá não desobedecesse ao Senhor. O fato de Asaf orar pelo reino do norte e de pedir a Deus restauração e a união para a nação como um todo mostra que parte da rivalidade antiga estava chegando ao fim e que algumas pessoas de Judá estavam preocupadas com a ruína de José. Amós 6,6. Infelizmente, às vezes é preciso haver dissensão, divisão e destruição para que irmãos se reconciliem. José e seus irmãos são exemplo disso. O refrão restaura-nos, versículos 3, 7 e 19, marca os três pedidos que Asaf faz ao Senhor em favor dos reinos. Primeiro, salva o teu rebanho. Salmo 80, do 1 ao 3. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o rebanho é uma imagem comum para o povo de Deus. Salmo 23, 1. Salmo 28, 9. Salmo 74, 1. Salmo 77, 20. Salmo 78, 52. Salmo 79, 13. João 10. 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Hebreus 13, 20. 21. O pedido dessa passagem é que Deus dirija seu povo em meio a essa crise, como os conduziu em segurança pelo deserto. Ele os guiou por meio da arca, o trono de Deus, Números 10, 33, Números 99, 1, 1 Samuel 4, 4 e 1 Samuel 6, 2, e da nuvem, o resplendor da glória de Deus, Números 14, 14. Salmos 52, Salmos 94, 1, Deuteronômio 33, 2. Depois da arca, vinha o povo de Judá, Isacar e Zebulon. Em seguida, os levitas de Gerson e Merani, carregando a estrutura do tabernáculo, seguidos de Ruben, Simeão e Gade. Então vinham os levitas de Coate, carregando os utensílios do tabernáculo, seguidos de Efraim, Manassés e Benjamim, e por fim, Dan, Aser, Naftali. Ver também Números 10. Asaf pede ao Senhor: desperta o teu poder e vem salvar-nos. Salmo 7,6, Salmo 78, 65. Súplica que traz à memória as palavras de Moisés sempre que o acampamento partia. Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos. Números 10, 35. O esplendor do rosto de Deus. No refrão lembra a bênção sacerdotal, Números 6, 22 ao 27. Salmos 4, 6, Salmos 31, 16, Salmos 67, 1, Salmos 119 e 135. Quando Deus esconde sua face, as coisas vão de mal a pior. Salmos 13, 1, Salmos 27, 9, Salmos 37, Salmos 44, 24, Salmos 69, 17, Salmos 88, 14. Pedir que Deus faça resplandecer seu rosto
é o mesmo que pedir: restaura nossa condição anterior de bênção e de relacionamento com o Senhor. Salmo 85, 4. Salmo 126, 1, 4. Lamentações de Jeremias 5, 21. Segundo, tem piedade do teu povo. Salmo 80, do versículo 4 ao 7. A imagem do pastor mistura a de Israel com o povo de Deus. Somos o teu povo e rebanho do teu pastoreio. Salmo 100, versículo 3. Porém, nesse momento, o Senhor está irado com seu rebanho, e sua fúria arde como um fogo prestes a irromper e a consumir seu povo. Salmo 74, 1. Salmo 79, 5. Deuteronômio 29, 20. Isaías 65, 5. Sua ira abrangia até mesmo as orações do povo, ou apesar de suas orações, para a pergunta: até quando? Ver Salmo 6, 3. Ver Lamentações de Jeremias 3, 8, 44. E lembre que Deus disse a Jeremias que não orasse por seu povo desobediente. Jeremias 7, 16. Jeremias 11, 14. Jeremias 14, 11. E 1 João 5, 16. Enquanto Israel vagava pelo deserto, Deus proveu pão do céu e água da rocha. Êxodo capítulo 16 até o capítulo 17, Números capítulo 20. Mas agora só restavam lágrimas que serviam tanto de alimento como de bebida para o povo. Salmos 42, 3, Salmos 102, 9, Isaías 30, 20. Para piorar a situação, os povos vizinhos zombavam do povo de Deus. Salmos 44, do 13 ao 16, Salmos 79, 4. Encontramos mais uma vez o refrão lamentoso, versículo 7, observando, porém, que a expressão ó Deus, do versículo 3, torna-se ó Deus dos exércitos. Jeová é o Senhor dos exércitos dos céus e da terra, mas seu povo não está mais marchando em vitória. Terceiro, reaviva a tua videira. Versículo 8 até o 19. Temos agora a imagem de Israel como uma videira. Isaías 5, do 1 ao 7, Jeremias 2, 21, Jeremias 6, 9, Ezequiel 15, 1, 2, Ezequiel 17, do 6 ao 8. Ezequiel 19, do 10 ao 14. Oséias 10, 1. Oséias 14, 7. Mateus 20, do 1 ao 16. Marcos 12, do 1 ao 9. Lucas 20, do 9 ao 16. Jesus usou essa imagem para descrever a si mesmo e a seus seguidores. João capítulo 15. E Apocalipse 14, do 17 ao 20. João escreve sobre a videira da terra, as nações gentias corruptas no fim dos tempos. O Senhor transplantou Israel do Egito para Canaã, desarraigou as nações de Canaã e plantou o seu povo na terra de sua herança. Enquanto o povo obedeceu ao Senhor, a videira cresceu e cobriu cada vez mais a terra. As fronteiras de Israel estenderam-se da região montanhosa ao sul até os grandes cedros do Líbano ao norte do mar Mediterrâneo, a oeste até o Eufrates a leste e além. Salmo 72, 8. Êxodo 23, 21. Deuteronômio 11, 24. 2 Samuel 8, 6 e 1 Reis 4, 24. Porém, essa videira tão viçosa desobedeceu ao Senhor. Produziu uvas brabas, Isaías 5, 2, e sentiu a mão disciplinadora de Deus. Ele retirou de sobre ela sua proteção e permitiu que o inimigo invadisse a terra e arruinasse o vinhedo. Asaf ora para que Deus perdoe e volte a abençoar seu povo. O termo sarmento, o ramo da videira, no versículo 15, é traduzido por filho na NVI, talvez numa referência às palavras de Jacó sobre José em Gênesis 49, 22.
Israel era chamado de filho de Deus, Êxodo 4, 22, 23. Os 11:1 é uma referência messiânica em Mateus 2, 15. E Benjamim significa filho de minha destra. Apesar de ser possível que haja um tom messiânico nos versículos 15 e 17, ver Salmo 100, 1 e 5. De acordo com a ideia central do Salmo, Israel é o povo de Deus, sua videira, seu filho escolhido. O Senhor plantou a nação em Canaã e somente Ele pode protegê-la e livrá-la. Havia também seu povo como filho favorecido, da mesma forma que Jacó havia colocado a mão direita na bênção sobre Efraim, em vez de colocá-la sobre Manassés, o primogênito. Gênesis 48, do 12 ao 20. Não mereciam essa bênção, mas, em sua graça, Deus havia concedido. Também é possível que o versículo 17 seja uma referência ao rei de Israel e que expresse a esperança da dinastia davídica. O último refrão desse salmo apresenta um terceiro nome de Deus, emprestado do versículo 4. Ó Senhor, Deus dos exércitos. Senhor é o nome de Jeová, o nome de Deus da aliança. O salmista apela para a aliança e pede que Deus seja fiel e perdoe seu povo quando clamam por ele e confessam seus pecados. Levítico 26, do 40 ao 45. Deuteronômio 30, do 1 ao 10. Trata-se de uma versão do Antigo Testamento de 1 João 1,9. Em termos espirituais, as raízes de Israel ainda são fortes, Romanos 11:1, especialmente do versículo 16 ao 24. E um dia a videira e a oliveira serão restauradas, e a oração de Asaf será respondida.